Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glória a Deus pelas bondades diárias dele. Hoje o assunto será voltado para as intenções dos corações e o porquê de tantas advertências do Senhor a respeito desse órgão que armazena sentimentos, vou dizer assim, embora é uma linguagem, sabemos que o poder de tudo isso é do cérebro, né? Da alma, do espírito, uma junção aí, é todo um complemento para que o humano tenha atitudes, tenha ações, comportamentos, tudo voltado para uma consciência advinda de conceitos materiais ou humanos, ou então espiritual. A diferença está no ser espiritual ou não ser, né? Então aqui em Ezequiel, capítulo 28, tem uma palavrinha muito interessante que é preciso dar início aqui, tá? Vai falar a respeito da profecia ao rei de Tiro, fazendo alusão a duas versões, tanto a Lúcifer como a todos aqueles que querem ser como Deus, né? Ou ser um Deus com D minúsculo. Aqui no capítulo 28 de Ezequiel, versos 2 diz: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus. E aqui tá com aquele pontinho de vírgula acima, porque tá colocando uma frase de lá de trás, né? De Lúcifer, que quis ser como o Senhor. Sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus com D minúsculo. Então, primeiro, quando o Senhor usa de advertência, ele usa homens que são espirituais e estão vivendo segundo a sua vontade, mas é sempre colocada essa frase, filho do homem, para que o homem que ouve e que ouviu e professou muitas palavras proféticas, e nós que lemos, saibamos que somos filho dos homens. E é colocado aqui, né, uma profecia a respeito do rei de Tiro, porque queria ser um Deus na terra. E quantos não se levantaram para se titular deuses e que foram reverenciados, tiveram muitos idólatras por conta das imposições. Se você for buscar tanto na mitologia como na história, você vai ver o relato de histórias assim de homens que se consagraram deuses e que eram adorados não porque as pessoas existiam aqueles que de fato acreditavam que ele era um Deus que estava acima deles, ditava as regras. Então as pessoas não tinham muita opção porque elas estavam num tempo que não é o nosso, né? Para se apegar ao único Deus. Porque a palavra Deus, o nome, é uma palavra, né? É um título. Refere a uma divindade maior. Então esse reconhecimento, muitos reis, ditadores tiveram. E tiveram muitos súditos que os idolatraram. Por conta que muitos acreditavam que esses homens estavam acima de tudo, né? Então eles devotavam aí as suas crenças, né, quando morriam. E há astros, a Bíblia vai relatar muito disso, vai falar dos astros. Então o homem, ao decorrer da história, ele prestou divindade a homens ou a
aquilo que é oculto, aquilo que não é visível, por falta do conhecimento e compreensão sobre o Deus Todo-Poderoso. Embora o Senhor se revela na criação desde o início dos tempos, porém o ser humano, ele é sucessivo a erros. Ele precisa ser educado, ele precisa ser disciplinado. Hoje nós estamos num tempo em graça, onde houve o derramamento do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele é recebido em templos, moradas, que são pessoas, ao decorrer de um processo de purificação, de libertação, tudo advindo do conhecimento. É claro que certamente há pessoas de boa fé e muito humildes que viveram em lugares isolados, sem muito acesso à informação, aquilo e tantas coisas, e que conhece o Criador através da sua criação, né? O Criador, ele conhece cada ser humano de forma profunda, né? Então aqui, Ezequiel todo vai fazer menção a Lúcifer, tá? E no versos 12 diz: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Aí vai falar das pedras, né? Porque o foco aqui é esse ser espiritual que no corpo tinha acesso a um corpo não como o nosso, né? Mas ele tinha um corpo espiritual e ele tinha acesso ao jardim. E aqui nós podemos conjecturar, nós podemos refletir, analisar baseado nas informações da palavra do Senhor, onde Gênesis vai falar da queda, né? E essa queda, até o Evangelho vai descrever o motivo, a razão da queda. Por os vídeos anteriores eu falei a respeito disso, tendo em mente do que foi formado o homem, da forma como foi formado. Então, o primeiro Adão. Esse primeiro Adão, ele precisava ser instruído e ele foi instruído. E ele estava ali com a sua mulher e o Senhor o advertiu a respeito de como viver, do que dar ouvidos e do que não fazer. Ele foi instruído. Estava também Lúcifer com essa liberdade, e aí eu entendo, pelo conhecimento aqui bíblico da onisciência do Senhor, que o Senhor já sabia de todo o que ia. Ele é onisciente, gente, ele conhece todo o tempo, o início, o meio e fim. Então Lúcifer estava ali, e eu estava meditando nisso, eu preciso ser muito firme, porque é algo assim extraordinário que até eu estou absorvendo ainda, né? O Espírito Santo, ele vai clareando a gente. Louvado seja o Criador por isso. Então, ele estava no jardim de Deus. Esse jardim, não pensa no jardim pequeno, era algo fora da realidade do que nós podemos aí pensar no que diz respeito às 7 maravilhas, às belezas, né, da terra, naturais. Era um lugar completo e que supria a forma de descrever que eu entendo como perfeita é essa. O Éden era completo e que supria as necessidades do homem. O mundo, ele é completo e supre as necessidades dos homens. Cabe a nós, que não é o tempo de Adão, nós temos o Espírito Santo para nos advertir, nos orientar, saber qual o caminho andar. E a Bíblia, no Evangelho, ela vai vir completando, porque a palavra é uma só, alinhadíssima. Aí a palavra fala para nossa resposta ser sim, sim, não, não. Passando disso é de procedimento, procede, é como se fosse coisas malignas, né?
porque vai trazer a questão da consciência, as nossas decisões. E na maioria das vezes, quando a pessoa não é espiritual, ele sempre vai tomar suas decisões ou tirar suas conclusões baseado nos sentimentos. Aí por isso que fala a questão do coração, vai armazenando aquilo que se tem por conhecimento, aquilo que se tem como cultura, aquilo que se tem como vivência, as pessoas vão se enchendo, enchendo, enchendo. Quando nós precisamos nos preencher das instruções bíblicas, o Senhor instruiu Adão, Adão, de todos os frutos você pode comer. Frutos, ervas, né? Ele não se alimentava de animais, tinha ali uma harmonia. Porém, do fruto do conhecimento do bem e do mal, não. Aí agora vamos entender quem é que estava no controle desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Lúcifer. Gente, eu não tenho palavras para descrever, porque vamos aqui refletir e conjecturar. Esse ser já estava lá porque o Senhor permitiu. E aí vocês vão ficar assustados, que eu vou falar aqui pela frente. O Senhor permitiu que ele estivesse lá, porque estava tudo dentro, sempre esteve tudo dentro do controle do Senhor. A palavra diz que o Senhor a ninguém tenta. Ele não é tentado e também a ninguém tenta. Porém, o Senhor conhece o ser que ele criou, composto de corpo, alma e espírito, e livre arbítrio. Como é que o Senhor ia deixar esses dois à vontade, preenchendo seus corações e pensamentos do que eles, sem as instruções? Eles precisavam ter o desejo de permanecer espirituais, obedientes. Do mesmo jeito somos nós, entendendo que eles tinham um grau de espiritualidade maior que nós, tá? Nós nascemos num berço de pecado, aí passamos a ter acesso a vários conhecimentos que muitas das vezes nos leva para atalhos e não para o caminho. A Bíblia, ela tinha que ser incluída no livro didático. Não é, porque uma parte dessa humanidade não humana se perverteu ou não se curva. E essa parte é a que tem o poder aquisitivo em mãos para disseminar conhecimentos. Por isso a humanidade é o que é. Não vou me aprofundar nisso. Então, para vocês terem ideia do quanto que nós devemos descansar e nos preencher do Espírito Santo, esse cenário eu vejo assim: o Senhor permitindo que esse ser que quis ser como o Senhor tivesse acesso ao Éden. E aí não tem como, estudando a fundo, pode ser, mas não tem como afirmar se nessa fase ele já havia sido expulso do acesso aos céus. Não tem como, tá? Porque ele foi lançado. Provavelmente sim. E ele tinha liberdade, né? Porque como é que o Senhor ia criar um ser composto de corpo, alma e espírito sem uma razão? Entenda que a terra, o homem foi a última criação. Tudo foi criado e o Senhor viu que era bom. E para cuidar de tudo isso, o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu não esqueci do que eu vou falar lá atrás não, tá? É que precisa encaixar outras coisas. Assista o vídeo até o final, você sempre será edificado, nunca pela metade, né? Se possível, se inscreva, compartilhe com outras pessoas para trazer mais gente para se integrar a esse mundo dos espirituais. Eu sei que não é para todo mundo, tá? Mas o Senhor conhece os seus. Então, ele tinha essa liberdade e acesso. Ele tinha acesso
ao jardim. E ele estava com esse conhecimento do bem e do mal. Aí, lendo lá em Gênesis, vê que a conversa era para trazer à mulher um desejo de colocar o pezinho para fora do Éden. Ela não entendeu assim, porque ele é astuto. Do mesmo modo que ele foi astuto lá, ele foi astuto todo o tempo até Yeshua vir. Vou resumir, né? Poderia falar aqui muita coisa, porque ele era o tentador, o acusador, como vai falar os evangelhos. Ele acusava, porque o Criador criou a humanidade com o propósito de nós reconhecê-lo como nosso Criador e com o Espírito que ele nos emprestou, que está conosco, que eu falei a respeito disso do cordão de prata quando se rompe, né? Está lá em Eclesiastes. Esse ser humano mostre a esse ser espiritual que quis ser como Deus, conhecendo o Senhor e seu eterno poder e a glória além das coisas criadas, porque nós conhecemos o Senhor pelas coisas criadas, pela manifestação do seu Espírito. Somos um pouco menor que os anjos, como diz a Bíblia, somos resumidos nisso. Então, Adão e Eva, apesar deles terem sido feitos pelas mãos do Senhor, mas eles tinham a mesma composição que nós, corpo, alma e espírito. Embora o corpo não nasceu no berço de pecado, nós nascemos no berço de pecado. Esse é o único diferencial, tá? Então ele conseguiu corromper, fazendo com que eles desobedecessem ao Senhor. Porque o troféu, o prêmio de Lúcifer é mostrar para Deus que a humanidade que ele criou abaixo dos espirituais são falhos. E a Bíblia não vai discordar disso. A Bíblia vai confirmar, porque nós nascemos no berço de pecado, sim, nessa união entre homem e mulher. O problema é a corrupção. Aí lá em Gênesis 6, por conta da corrupção, do alinhamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, trouxe condenação a toda uma geração. E ali veio o dilúvio, né? Você já conhece a história. Em Sodoma e Gomorra, houve a destruição da cidade. E tem lá as cinzas para comprovar isso. Toda a palavra do Senhor é verdadeira, no requisito histórico, no que ela relata. Então, o troféu de Lúcifer, o trabalho dele até Yeshua era mostrar que essa humanidade não o obedeceria de todo o coração. E aí vocês entendem, né? A importância de Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi retirado, Enoque não passou pelo essa parte, né, de morte. Enoque foi um referencial. Qual foi o outro que foi um referencial? Elias, né? Desculpa, gente. Elias foi outra história, né? O sacerdote lá. Elias, um diferencial. Aí tem certas características de cada um. Aí o Senhor faz um testemunho, que foi o vídeo que eu fiz também anteriormente. Jó dava o testemunho, porque Lúcifer vai lá e, né, incita o Senhor a permissão de tocar em Jó, porque ele era suprido de tudo. E o Senhor diz: viste o meu servo Jó? Agora aí vocês pegam carona aí em toda a bagagem dessa minha fala até aqui. Por que o Senhor daria testemunho de um homem para Lúcifer? Qual é a importância de Lúcifer nessa história aí do início até Yeshua? Qual é qual é a razão dele estar presente aqui, já que ele foi expulso do céu, não era simplesmente o Senhor aprisioná-lo? Então Lúcifer trabalhou por conta da rebeldia.
Lúcifer só trabalhou na história da humanidade por causa dos rebeldes. Isso é claro, né? Então vocês vejam o mal que é a desobediência, a rebeldia. Está contra ao Criador. Através do quê? De um coração obstinado, de um coração voltado para as coisas fúteis. Aí o Evangelho vai fazer duras críticas. Então, o que eu compreendo dessa ação de Lúcifer? Tem gente até que o reverencia como um espírito de luz, não um espírito maligno. Ele se tornou maligno no momento em que ele foi expulso da morada celestial. Mas ele se tornou maligno para ele mesmo, porque a ação dele provocou um distanciamento do Senhor. Ele tem o seu papel no requisito humanidade? Sim, por causa que o Senhor nos fez com livre-arbítrio. Então, quando ele está lá incitando a mulher a querer ser como Deus, essa é a chave, né? Se você quer ter conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. A questão é, ter conhecimento do bem e do mal, sem o discernimento, sem o Espírito Santo, o torna um ser separado de Deus. Então o foco dele é esse, separar a humanidade do Senhor. E aí a questão, né, que eu estava colocando lá atrás, é que por que as pessoas temem tanto as trevas? Por que as pessoas temem tanto bruxaria, feitiçaria, isso e aquilo, ao invés de se preencher do Espírito, reconhecendo quem é Deus, né? O próprio Lúcifer foi usado pelo Senhor. De que maneira? Foi uma surpresa, acredito eu, para Lúcifer, quando a mulher desobedece e automaticamente Adão também desobedece ao Senhor. Foi uma surpresa o plano de resgate do Senhor. Oh, glória, aleluia. Aí é onde entra o nosso rei, glorioso, lindo, maravilhoso, Yeshua, que não tinha beleza nenhuma, mas a beleza dele está além de tudo, de qualquer beleza conhecida. Ele não sabia do plano do Senhor desde o início, do plano de resgate, porque o Senhor nos criou com capacitação para obedecê-lo, sim, através do conhecimento, mas o Senhor nos criou com compaixão, com misericórdia. E quem valorizar esse amor, essa compaixão e essa misericórdia, só tende a ganhar com o Senhor. Ao ponto de, nesse tempo de transgressão, nesse tempo de incredulidade, nesse tempo de submissão às trevas, nesse tempo de idolatria, nesse tempo de carnalidade, de corpo corruptível que perece, quando a pessoa, através do conhecimento, através do agir do Espírito Santo, desperta e entende o Senhor e começa a viver uma vida espiritual, aí é que está a graça de tudo. Por isso, graça, favor imerecido, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a pessoa reconhece o que foi feito por ela e ela se torna uma nova criação em Yeshua. Está entendendo a necessidade de tornar-se novo? Então, até Yeshua, houve um trabalhar do acusador das almas para levar as pessoas a desobedecer e querer um conhecimento onde deixasse elas mornas em cima do muro, incapazes de conhecer ou ter a percepção do Senhor em tudo e render toda a glória ao Criador.
Viver todos os dias de sua vida só dando glória, porque Ele é maravilhoso. De tal maneira que o coração fica sempre leve, né? Ao reconhecer o qual grande é o nosso Deus. Louvado seja Ele, glorioso sempre. Então é esse o trabalhar das trevas. Ele tem um personagem aí, o Chapolin, né? Não contava com a minha astúcia, só que o Senhor não é astucioso. Então, Lúcifer, ele não tem como saber de todos os planos do Senhor, a não ser aquilo que o Senhor quisesse que ele soubesse. Então, ele foi usado ali, por causa que isso já era esperado do Senhor, uma hora ou outra o homem cairia, né? Comeria, vamos supor assim, entre aspas, desse fruto, ou teria acesso a outros conhecimentos, colocaria o pé para fora do Éden. Quando a gente entende assim, a nossa mente ela fica mais clara. Não se refere exatamente a um fruto, né? Uma hora eles iam querer ter esse conhecimento do bem e do mal, e acontece muito com muitas pessoas querer ter conhecimentos que não estão de acordo com a palavra do Senhor, ou elas nunca tiveram curiosidade de ler a Bíblia e aceitaram todas as lentilhas que dão aí, né? Então as pessoas ficam tipo com uma salada de fruta na mente, dificilmente vai saber qual é o sabor disso ou daquilo. Tudo misturado. Outros procuram conhecimentos do ocultismo, para ter algum tipo de devoção a astros, a divindades pagãs, a mitologias e aí por diante. Então, o mundo tem de tudo, tá? O mundo ele é completo, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Cabe a gente, hoje, com o discernimento no espírito, temos a capacidade sempre de selecionar e procurar ir pelo caminho, que é a verdade e a vida, que é Yeshua, tá? Então, eu queria colocar isso para vocês verem, né, que nós, quando conhecemos o eterno poder do Senhor através do Evangelho, nós entendemos quem está acima de tudo, quem está no controle de tudo, e não tem por que temer. Quem é que sente medo? Porque a palavra do Senhor fala, não temerás, não temerás, não temerás. Salmos 91 tá ali, né? Bem claro essa questão do não temer. As pessoas, elas têm temor, elas têm medo, elas têm pânico, elas têm isso, elas têm aquilo, por conta que estão apagando o espírito, não estão meditando na palavra do Senhor e não estão olhando para o alto. Estão olhando para as coisas superficiais, estão olhando para aquilo que elas entendem como conteúdo de conhecimento importante para elas. Aí acaba que se alinhando a muitas vaidades por conta de gostos musicais. E hoje, essa questão musical eu coloquei aí, né? Uma seleção de vídeos falando a respeito da adoração, do louvor, do culto. As pessoas, até nas adorações, entre aspas, estão cometendo muitos erros, né? Aí vem conselhos diversos de como que nós devemos agir, né? Eu vou ler primeiro aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Se você ler todas as cartas, todos os capítulos de Tiago, você vai ver a exortação do apóstolo para com esse jovem, para que ele não perdesse o rumo. Então, se você ler todas, vai ser exortação, vai ser conselhos, tá? Muito interessante. E eu não vou ler tudo, tá? Ó, Tiago 1, a partir do verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida.
Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha o perigo aqui. É exatamente esse o ponto que Lúcifer queria, né? Entendia ele que esse humano, primeiro Adão, tinha que se tornar uma pessoa fácil de ser fisgada através de poucas palavras. Ah, não vai fazer mal não, né? Não se preocupe não, vocês não vão morrer. Vocês vão ser como o Senhor, conhecendo o bem e o mal. A questão não é o conhecer, a questão é saber separar, né? Saber como se comportar neste mundo, através da orientação do Espírito, através da oração, da direção bíblica. A inconstância, a mente dividida, a pessoa morna, ela é incapaz de ter uma direção. E quem não tem uma direção, aí lá em Apocalipse vai falar a questão do quente, do morno. Se for frio, não, do frio, morno e quente. Oxalá se fosse frios, porque o Senhor o torna quente. Mas essa posição de morno, a pessoa não vai chegar a lugar nenhum. O único futuro dela é permanecer daí para trás, do morno, né, para decair, para ser condenado, através de um direcionamento errado que leva à desobediência, a atitudes de desejos profanos ou mundanos, carnais. E essa pessoa ela vai ter dificuldade de se tornar uma pessoa espiritual. Para se tornar espiritual é preciso buscar o caminho, né? Mesmo com dificuldades, mas buscar meditar na palavra do Senhor, né? Para ter esse direcionamento correto. E aí vai ter muitas palavras tipo, resista ao inimigo e ele fugirá de vós, através de uma consciência do que é certo, do caminho a seguir. Isso vai trazer uma resistência, né? Sem sombra de dúvida. Assim como Yeshua foi tentado no deserto, em espírito, nós também somos. A gente precisa ter o conhecimento do caminho para resistir a ações e ciladas, né? E o Senhor também fala na palavra dele, eu bem sei qual o pensamento que eu tenho a respeito, né, de vós. É de bênçãos e não maldição. Então, o pensamento que o Senhor tem a nosso respeito é sempre de coisas grandes. É sempre de coisas referidas à questão da eternidade, da longevidade, que é uma vida longa. Por isso vem o conselho da honraria aos pais. Quem é capaz de honrar pai e mãe está muito próximo de entender o Pai Celeste e qual é a sua vontade. Não está difícil, né, de chegar a esse entendimento. Então, uma pessoa, por exemplo, um homem que é amoroso, respeitoso com sua mãe, a tendência é ele ser amoroso e respeitoso com sua esposa. Então, é uma sequência de comportamento. Porque a pessoa ela está sempre visando tá bem, viver harmoniamente, de forma harmoniosa, de forma que traga para essa pessoa uma recompensa diária, que é a paz, que é a tranquilidade, que é a estabilidade nos relacionamentos, que é uma compreensão. Então essas pessoas só tendem a ganhar, né? E aí fica muito fácil de entender qual é a vontade de Deus, porque essas pessoas elas não estão relutando, não estão aí nesse muro, né? No morno. Ah, se me tratar bem eu vou tratar, se não é sempre, né? Toma lá da cá. Está escrito também em Provérbios, né? O princípio da sabedoria é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. A sabedoria, ela não é nascida conosco,
né? A gente tem que se aprofundar, como qualquer conhecimento, buscar essa sabedoria, né? Claro, no dia a dia a gente vai vivenciando ela, mas o conhecimento da sabedoria através da palavra do Senhor, de um bom comportamento, de uma boa índole, de um bom caráter, de um filho obediente, de uma pessoa suscetível ao arrependimento, que está ali, né? Caso errou, se arrepender, essa pessoa ela tem um espírito de luz, ela é uma pessoa espiritual, ela é uma pessoa forte, porque ela não está sendo regada com água suja, né? Ela está sendo regada com a palavra do Senhor, água limpa. E aqui em Provérbios, gente, eu não dei a referência aí das mensagens, mas vocês pesquisem, tá? Aqui em Provérbios, eu gosto sempre de dar referência, mas vocês podem pesquisar também, né? Provérbios 4. Provérbios 4, a partir do versos 20 diz: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarda-as no fundo do seu coração, no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Versos 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. De tudo que se pode guardar, guarde o coração, porque dele procede a vida, né? Então, a ideia que dá aqui é, se você for cuidadoso, mesmo que você haja como o primeiro Adão, que instruído pelo Senhor, teve acesso ao conhecimento, teve acesso a Lúcifer, a sua astúcia e deu ouvido a ele dentro da sua inocência, você vai cair, você vai entrar em contradições, você vai entrar em contenda em relação à carne e o espírito contra o Senhor. Dentro desse processo de queda, entenda, você tem acesso ao resgate que ocorre no Senhor e Salvador Yeshua. Esse resgate, ele acontece através do arrependimento. Você caiu, você desobedeceu, arrependa. E agora, o que eu posso fazer? Buscar o conhecimento de como andar no caminho, né? Da obediência, das instruções do Senhor. Você viu que você se deu mal, falando aqui em português, claro, né? E por que você quer continuar se dando mal? Por que você quer continuar com esse ódio, com esse rancor, com essa individualidade, assim, de pensar só em você e nas suas razões e nunca parar para se colocar no lugar do outro? Por que você não se liberta dessa ganância, desse pensamento dividido, de querer fazer o mal ao outro? Por que você não se liberta dessa idolatria, dessa prostituição, dessa fornicação e tantas outras coisas? Por que você insiste em permanecer e ainda coloca a culpa no corpo? O corpo, ele está vencendo dentro desse ringue, vencendo ao espírito. Por quê? Porque você não tem desejo de se alimentar do espírito, da palavra do Senhor, para que você se fortaleça. O que o apóstolo Paulo falou, quando estou fraco é que estou forte. Precisamos deixar esse corpo fraco. Ele deseja, mas quem é que tem que mandar? A racionalidade, né? O que é importante para mim? O que é importante para a minha história terrena? Dar testemunho de vida. E o testemunho de vida, ele vem pelo ato de resgate e de gratidão. Eu sou grato. O Senhor me tirou do lamaçal, o Senhor limpou as minhas vestes. O Senhor me quer ver bem, fortalecido, né?
Então, meu prazer é no Senhor, meu prazer é na sua lei, meu prazer é nos seus mandamentos, meu prazer é na sua palavra. Então, você passa a viver uma vida espiritual. E Lúcifer, ele não terá felicidade e satisfação nenhuma em você. Suas lutas serão outras, né? Não para não resistir ao pecado, à tentação, o mal, né? Que muitos embriaguez, tantas coisas, né? Que faz aí a pessoa se decair, trazer tantas perturbações para a vida. Então, gente, que fique claro, tá? Qual é a ação? Qual foi a ação de Lúcifer até Yeshua? Porque quando Yeshua vem, ele ali nele é criada a nova aliança, que representa um tempo em graça, onde o Senhor, através do seu Espírito presente, está todo o tempo trabalhando para que vidas sejam resgatadas das terríveis trevas para viver na luz. É um trabalho de mãos únicas, onde através do conhecimento, nós e o Espírito Santo passamos a viver batalhas diárias. Cabe esse ser querer. A veste que o Senhor deu lá para Adão, hoje é o Espírito Santo em nós. A partir do momento que Adão teve as vestes e Eva, não tem relato de desobediência, gente. É uma junção aí o entendimento. Aí você não vai ver nenhum relato de queda de Adão. O que você vai ver depois é o homicídio. Porque não é porque Adão tá com uma vida consagrada ao Criador, não é porque Eva estava com uma vida consagrada ao Senhor, não é porque Abel estava com a vida consagrada ao Senhor, que Caim também estaria. Caim ali é um representante de que estava dando ouvido ao enganador, que era ter recompensas, né? Ter recompensas, ter favoritismo, ter reconhecimento no que ele estava fazendo. Veja que em nenhum momento Adão está ali, não tem nenhum relato de Adão querendo barganhar com Deus. Ele seguiu a sua caminhada, recebeu da parte do Senhor ali a sentença para ele, de boa, seguiu a vida dele. E ele que conheceu o bom, ele não estava murmurando. Aí a Bíblia vai falar a respeito, não murmureis, né? A Bíblia é uma só. Veio o segundo Adão espiritual para em carne, tá? Se fez carne, o verbo se fez carne, mostrando para a humanidade que nele decide viver, que é possível viver em obediência ao Senhor. Isso não significa que nós vamos ser 100% perfeitos. O que nos possibilita ser perfeitos diante do olhar do Senhor é o Espírito Santo. Mas estamos aqui nesse corpo corruptível, assim, né? Vamos entender que depois de Yeshua, depois do Espírito, estamos no corpo incorruptível porque não temos prazer na corruptibilidade desta terra, no erro, no engano. Temos prazer no Senhor. Então a gente entende, estamos ainda aqui, carne, alma e espírito, mas não temos prazer na corrupção, né? Temos prazer no nosso Deus. Aí a Bíblia vai dizer, não vanglorie, não os vanglorie, se vanglorie no Senhor. Se a gente tiver algo de nos vangloriar, é no Senhor. Então poderia aqui ficar 1 hora, 2 horas, encaixando toda a palavra do Senhor, para mostrar para vocês, através da mensagem, que o coração ele é enganoso quando a mente está atrelada ou preenchida das coisas deste mundo. A partir do momento que nós temos uma mente voltada para adoração, santificação, leitura, meditação da palavra, nós somos um ser diferenciado nesta terra, tá? Somos seres espirituais,
andando no caminho para dar testemunho de vida, né, santo e agradável ao Senhor, nos preocupando com as ações e atentos à nossa atitude diante das adversidades, né? Porque nós temos muitas das vezes que ter acesso até conviver com pessoas que não foram libertas ainda, né? Mas nosso papel aqui é importantíssimo, é mais importante do que o papel do presidente numa nação, é mais importante do que o papel do iníquo que está aí levando muitas vidas por precipício por conta de não querer o nosso Pai, não querer a palavra, não querer a salvação que é de graça, mas exige renúncia e santidade. O papel do cristão, embora muitos nem são conhecidos mundialmente, propositalmente, porque as mídias, elas trabalham contra isso, contra a informação, contra a verdade. E as pessoas são mais suscetíveis a coisas fúteis do que verdadeiramente uma vida espiritual que edifica, né? A palavra do Senhor, ela é uma só. Ela vai estar sempre alinhada em todos os assuntos que a gente pegar aqui, vai estar sempre alinhada. Então, feliz de quem tem tempo, procura tempo, se não tem, para ouvir e se alegrar no Espírito através do entendimento bíblico. Felizes são esses, tá? Essa é a felicidade verdadeira, essa é a paz verdadeira, esse é o sentido da vida verdadeiro. E de uma forma espiritual não visível, passamos a adentrar no Éden. Vivendo, selecionando, né? Sabendo o que nós devemos nos alimentar, sabendo que nós ouvimos a voz do nosso Pai, que temos prazer, sabemos que estamos protegidos, guardados. Então o Éden, ele passa a fazer parte da nossa vida, né? E isso só para quem é espiritual, né? Louvado seja Deus. Sempre eu vou fazer uma oração aqui no finalzinho, eu não fiz no início, né? Para dar graças ao Pai, né? Pai amado, glorioso, até aqui, Pai, o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem nos instruído como viver. A palavra do Senhor, ela é rica, ela é preciosa, ela é eficaz. Ela também é espada que traz a compreensão e a consciência do caminho a seguir. Sei que nem todo mundo consegue absorver de imediato. Muitos não têm força, que o Senhor dê força, Pai. Que o Senhor dê discernimento, porque tudo depende de uma mente voltada para o conhecimento, absorvendo a vontade que é boa e agradável do Senhor, meu Pai, e perfeita. Pai, que nós estejamos dentro da vontade do Senhor, que estejamos dentro do propósito do Senhor, para que a gente possa viver o Éden de modo espiritual, mas com uma consciência elevada no espírito, de que o Senhor está em tudo, que o Senhor age em tudo, que não temos por que temer as ações dos homens que estão corrompidos com tudo aquilo que se chama trevas. Mas sim, Pai Santo, entendendo a nossa importância nesta terra, para de modo de alcance grande ou pequeno, sempre se preocupando com vidas, porque o Senhor tudo vê, tudo sabe. O resgate é feito por Ti, Pai Santo. Então dou graças ao Senhor por toda a palavra do Senhor, que é maravilhosa, Pai. Que o Senhor continue nos instruindo, nos fortalecendo, repreendendo a ação dos enganos, que as pessoas não fiquem dando força, né, poder para algo que teve que se sujeitar à vontade do Senhor. Porque o Senhor está no início, no meio, no fim, o Senhor é único e perfeito e é o mesmo. Então que tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Que os nossos corações estejam preenchidos, sim, da palavra, de coisas que são boas, de coisas que são consagradas ao Senhor, que é digno de toda a honra e glória. E no Senhor e Salvador Yeshua, Pai, está todo o nosso rendimento aqui. Então que o Senhor continue nos instruindo, nos formando, nos tornando intelectuais, espirituais, Senhor, para que a gente possa render e render no Teu reino, para que o dia que nós encontrarmos com o nosso Mestre, possamos ver o sorriso, o brilho no olhar dele, sendo gratos, né, porque nós aceitamos que ele trabalhasse junto conosco. Então, te dou graças por tudo, Senhor. Eu só tenho a agradecer e te louvo. E te rendo toda a glória, Pai, em nome de Yeshua. Amém. Então, pessoal, até a próxima, viu?
Fique na paz, receba essa oração e que vocês sejam edificados. Porque eu sou, diariamente, viu?